Falar, ouvir, ver e provar. São ações permitidas pelos sentidos que temos e fundamentais para uma vida normal. E o toque? Qual é a importância real do sentido do toque no dia-a-dia? E como seria se aos poucos perdesse a capacidade de sentir? A doença apareceu com uma ferida que eu tive por causa de uns sapatos novos e a ferida infeccionou. Portanto, uma pequena bolha, em pouco tempo, desenvolveu-se e ficou uma grande infecção. E eu não tinha dores, portanto havia qualquer coisa que não estava correto. Depois fui ao centro da doença e fiz testes, verificou-se que estava doente, não é? Que estava com essa doença. E depois fiz, digamos, verificações no resto do pé, verifiquei que de facto estava com pouca sensibilidade, quer às picadelas, quer à temperatura, portanto ao frio e ao calor, não é? Portanto, e depois alguma dificuldade de movimentar, que foi progressivamente piorando. Depende das zonas, a doença à medida começa nos pés e à medida que progride vai subindo nas pernas e portanto depende do estado de evolução. Eu tenho mais ou menos abaixo do joelho, insensibilidade abaixo do joelho e a insensibilidade também não é constante, vai alterando, não é? Portanto, à medida que vai progredindo, vai alterando. A paramiloidose é apenas uma das doenças que tem impacto no modo como processamos a sensibilidade. Esta tem a particularidade de ser conhecida em Portugal por causa de uma variação genética específica. A polineuropatia amiloidótica familiar ou paramiloidose, são os nomes complicados, ou doença dos pezinhos, como os doentes lhe chamam na região da Póvoa, é uma doença em que há deposição de uma substância anormal chamada substância amiloide. E por razões que nós não conhecemos exatamente, essa deposição de substância amiloide é particularmente agressiva para os nervos periféricos. Ou seja, destrói as fibras de todo o controlo vegetativo, de uma forma progressiva, mas o caminho é para a destruição completa, e da sensibilidade à temperatura e à dor. O que faz depois um efeito muito curioso em termos de sintomas, porque os doentes não têm noção que não sentem, nem têm a noção de que têm os pés, por exemplo, anestesiados, mas já não sentem o quente e o frio. E, portanto, queimam-se sem sequer perceber como é que isso é possível. Tenho que ter muito mais cuidados, não é? Ou seja, aquilo que as outras pessoas não têm que se preocupar, porque é feito sem elas pensarem, eu tenho que pensar. E tenho que andar sempre com atenção a verificar se está alguma ferida para não deixar de desenvolver, porque normalmente também tem alguma tendência a desenvolver, a infeccionar, não é? A infeccionar logo. Digamos que tornou a minha forma de agir diferente, sim, de mais cuidadosa, não é? Isso sim, sim. Principalmente com essas coisas em termos de calor e de frio, tenho que ter mais atenções. Eu quero viver. Não é? Portanto, se quero viver e quero viver o mais natural possível, tento eu compensar as limitações que tenho fisicamente. Não é? Portanto, se eu sei que não tenho o retorno da informação do calor e do frio, ou eu com os olhos verificar. Não é? Tento substituir os sentidos. A sensibilidade a algo em que tocamos é o primeiro mecanismo que o ser humano usa para se relacionar diretamente com o meio e com as pessoas que o rodeiam. O tato é fundamental para as relações sociais e é essencial para sentir a riqueza do sistema em que estamos inseridos. O cérebro processa a informação que é enviada pelos estímulos nervosos e decide que sensações merecem atenção. A dor é uma das sensações mais intensas que temos. Em geral, a dor é sentida como algo negativo que vem de um estímulo que precisa de ser interrompido. Historicamente, a dor serve para avisar que algo está mal. Mas o que é, afinal, sentir dor? Nós, para sentirmos dor, é preciso que haja uma informação que venha da periferia, da pele, para o sistema nervoso central, para a gente depois ter essa sensação como dor. Para isso é preciso que as fibras periféricas funcionem bem, que os nervos periféricos funcionem bem. É preciso que uns gânglios que nós temos ao pé da medula, onde estão localizadas as células sensitivas, também funcionem bem.
É preciso que depois esta autoestrada sensitiva percorra a medula de maneira inalterada e é preciso que esta informação chegue a uma estrutura chamada tálamo e daqui se projete para o lobo parietal. Portanto, é preciso que tudo isto funcione bem para que nós tenhamos a sensação de dor ou de perturbação tátil, sensibilidade. E também se compreende que haja alterações no sistema nervoso central, no nosso encéfalo, que possam perturbar essa sensação. Quer, por exemplo, tromboses, como é vulgo dizer-se, acidentes vasculares cerebrais que perturbem a via sensitiva, ou até algumas doenças degenerativas que afetem, por exemplo, o lobo parietal e que possam causar perturbação na sensação tátil e na sensação de dor. A verdade é que a sensação de dor é relativa. Há quem goste de alguns tipos de dor, há quem aprecie a libertação de endorfinas e há quem se sacrifique e sofra em nome de um ideal. Doer dói sempre. Eu digo-lhes sempre isso. Doer dói sempre. Há sítios que mais, sítios que menos. Depois também depende um bocado das pessoas. Há sítios que, pronto, realmente é uma dor... Há sítios que são um bocado insuportáveis, mas muita gente chega aqui a perguntar-me, dê-me um beliscão para mostrar como é que é a dor da tatuagem. E não há nenhuma dor que seja igual à da tatuagem. A técnica de aplicação de uma tatuagem consiste numa aplicação subcutânea de tinta que garante ser permanente. É um ritual ancestral e existem provas arqueológicas de tatuagens feitas em civilizações como no Antigo Egito ou nos povos da Polinésia. A tatuagem conhecida mais antiga de um humano tem mais de 4.000 anos e foi encontrada num corpo fossilizado nos Alpes franceses. Desde sempre, a tatuagem é usada como arte de decoração do corpo e serviu como referência religiosa e tribal. Assim, ela expressa a pertença a um grupo, mas é também uma forma de comunicação visual. A aplicação da tatuagem é hoje feita por uma máquina elétrica, mas nem por isso é menos dolorosa. A tinta passa à primeira camada de pele e o pigmento de cor fica na epiderme, garantindo a sua proteção. Podem fazer-se tatuagens simples ou complexas, a uma cor ou com todas, sendo o único limite o da imaginação. Todas elas envolvem uma experiência sensorial que é de dor, mas é também da manutenção permanente de um símbolo que fica a fazer parte da pele. Aquilo sentimos aquilo uma picada, portanto sentimos uma fricção que depois em fração de segundos torna-se um hábito. É uma espécie de como fosse tipo a estar a comer uma comida picante. Sentimos o picante, mas depois habituamos a ele. Quando falamos de um estímulo externo, falamos do maior órgão do corpo humano, a pele. Esta entidade está em constante renovação para oferecer sempre a melhor proteção contra os fatores externos e manter o organismo protegido. É um sistema fantástico que só na aparência é simples. A pele é efetivamente o maior órgão do corpo humano e tem muitas características particularmente interessantes. É um órgão que, para já, é o órgão que nos faz a fronteira entre o interior e o exterior. Portanto, é o órgão com que nos apresentamos todos os dias ao mundo. E é o órgão, exatamente, que nos isola do mundo no sentido de proteger o nosso corpo. É um órgão também com uma enorme capacidade de regeneração, muito superior aos outros órgãos. Ele tem realmente a capacidade, quando nós nos cortamos, quando nós fazemos uma abrasão, quando nos esfolamos, passadas umas semanas, se não for uma coisa muito profunda, está perfeito, está na mesma, está outra vez impecável e isso não acontece com mais nenhum órgão. A pele é essencialmente constituída por 3 grandes camadas, vamos considerá-las assim. A epiderme, que é aquela que está mais à superfície, aquela que nós vemos. Depois, por baixo, temos a derme, com 2 camadas, essencialmente, a derme papilar e a derme reticular. E depois, por baixo, a hipoderme, sobretudo com a gordurinha que nos permite o tal isolamento térmico. E é mesmo à flor da pele que se trabalham as sensações. Um imenso cardápio de impressões boas e más são sentidas através da pele e dos sensores de tato. O toque na pele de um bebê, o contacto com algo muito quente ou muito frio, a picada de um inseto ou um beijo. As tradições clássicas das sociedades milenares já conhecem há muito o potencial terapêutico e curativo da pele e das ramificações nervosas.
A acupuntura é um método para tratar doenças em que se colocam agulhas em terminações nervosas, modificando o comportamento do organismo no sentido de ir de encontro àquilo que nós precisamos de tratar. O que é que traz mais pessoas à acupuntura? Bom, a causa principal é dor, independentemente da causa da dor. Há muitas doenças que causam dor. Em Portugal, as principais causas de dor são doenças do foro reumatológico, entre as quais se inclui a fibromialgia, as enxaquecas, a doença oncológica. Portanto, são doenças que causam dor e que trazem muitos doentes. Conseguiu-se demonstrar um mecanismo de ação, e o mecanismo de ação é o fabrico de substâncias do tipo endorfinas. Na prática, fazemos com que o nosso próprio organismo fabrique analgésicos potentes que vão agir no nosso corpo, aliviando o fenómeno de dor. Em Portugal, eu já realizei cerca de 11 cirurgias com anestesia pela acupuntura, a primeira das quais foi uma cirurgia abdominal profunda. Portanto, esse paciente foi aberto, foi operado, foi intervencionado, uma cirurgia que durou 4 horas e não teve dor. E permaneceu acordado todo o tempo. É assim que se faz anestesia pela acupuntura. Portanto, o paciente está vigilante, acordado, sente o tato, mas não sente dor. A importância do tato vai muito para além do controle da dor. É todo o sistema nervoso que transmite as informações sobre o que tocamos e, com esses dados, o cérebro decide o que valorizar. Por exemplo, sentimos conscientemente o toque de alguém, mas também decidimos ignorar o toque da roupa sob a pele. E ao longo de milénios, foi o sentido do tato que nos deu algo imensamente importante: a ideia de proximidade. Reparem que o termo contacto inclui precisamente a palavra tacto. Portanto, o contacto que fazemos com os outros, talvez o mais básico, aquele mais gratificante, é precisamente o momento em que nós tocamos noutros elementos da mesma espécie, ou da mesma tribo, ou da mesma família. Por exemplo, quando alguém viaja, nós podemos vê-los, podemos falar com eles através do telefone, podemos ver fotografias, mas só saciamos mesmo a nossa vontade de estar com eles quando finalmente os tocamos, e a primeira coisa que fazemos é abraçar alguém. A forma de contacto que mais satisfaz o ser humano é precisamente esse, é o abraço. Na verdade, o tato são vários sentidos diferentes que nos dão informação sobre, por exemplo, a pressão, a movimentação do ar à nossa volta inclusivamente, a temperatura, e nós identificamos frio e quente com sensores diferentes, e neste caso a detecção da temperatura está muito associada também ao tato em si. Os seres humanos efetivamente se calhar são únicos na forma como interpretam o que sentem. Os seres humanos são se calhar mais sensíveis à dor, não porque têm mais sensores de dor, mas porque interpretam a dor de uma outra forma. E o debate sobre o que é a dor e a sua relação com a consciência já é muito antiga. Vem até antes dos tempos de Descartes, mas o próprio Descartes postulou que sem consciência não havia dor e, portanto, até aos tempos modernos admitia-se que os animais não sentiam dor. O que é uma coisa que intuitivamente nós sabemos que não é verdade. Quem já ouviu um cão ganir sabe que os animais sentem dor. Mas a relação entre dor e sofrimento, embora nós usemos muitas vezes estas duas palavras como sinónimos, elas não são necessariamente sinónimos. Pode haver dor sem sofrimento e sofrimento sem dor. E depois há outras coisas que parece-nos que são caracteristicamente humanas. Por exemplo, as cócegas. Quer dizer, os seres humanos são extremamente sensíveis às cócegas e ninguém faz ideia ou tem uma ideia muito clara de qual é que é o papel das cócegas. Tanto quanto sabemos, não há sensores de cócegas. E as cócegas são causadas por, aparentemente, uma estimulação leve dos sensores de dor. Ou seja, as cócegas e a dor parecem estar associadas de alguma forma. E, de facto, as cócegas são desconfortáveis para muitas pessoas também, ou tornam-se desconfortáveis com a idade. Mas para que é que servem? E é aí que os seres humanos, se calhar, são únicos ou atípicos, é na interpretação que fazem dos seus sentidos. De alguma forma, pensa-se que as cócegas poderão ter surgido para que nós, sem nos magoarmos, tivéssemos rituais de ou acasalamento ou de estabelecimento de hierarquias na ninhada, ou apenas para que os irmãos interajam entre eles e combatam sem se magoarem, de uma forma que acaba por ser mais inócua, mas que é importante para eles. E o tato é também o primeiro sentido que empregamos. Ainda antes do nascimento, assim que o ser humano se forma, o tato começa a ser usado como mecanismo de interação direta e como meio de construção da intimidade. Na vida intrauterina, é o tato que transmite bem-estar físico, emocional e social. O tato é provavelmente
enfim, é difícil fazer uma hierarquia, mas é provavelmente os nossos sentidos mais importantes, porque é aquele com o qual nós interagimos com o mundo antes de nascermos, não é? E os primeiros contactos que são estabelecidos entre a mãe e o bebê, seja a nível do afeto, não é? Do carinho, do abraço, do toque, da festa, seja ao nível do cuidar, não é? Ou do brincar. Portanto, toda a nossa atividade, toda a nossa existência, desde muito cedo, desde sempre, eu diria, passa por essa dimensão do toque e do contacto. Portanto, é de facto uma das dimensões, uma das formas como nos relacionamos com o mundo de forma mais constante e mais importante. Se o tato assume toda essa importância ao longo da nossa vida, certamente também na dimensão da relação amorosa vai ter essa importância, e ainda mais porque na relação amorosa, a relação amorosa é um espaço de intimidade, é um espaço de partilha, é um espaço de proximidade. Depois também essa dimensão física da relação que se estabelece. Obviamente depois também na relação com a dimensão da sexualidade, não é? Porque uma das componentes importantes entre os casais é a sexualidade. O sentido do tato é servido por uma grelha muito complexa de nervos que conduzem informação até ao cérebro. É uma rede que tem potencial para se remodelar e ajustar, tal como o corpo humano. Em situações limite, como a perda de um braço ou de uma perna, é possível aprender a utilizar um novo membro artificial. Há próteses em que são meramente utilizadas para estética. Pronto, é para a pessoa ficar completa, digamos. Portanto, o membro não tem função, portanto a função é cosmética, é uma função cosmética só para a pessoa vestir o casaco, andar na rua, andar em camisa e ter o seu braço. Depois existe a prótese mecânica, que é uma prótese que é usada muito naquelas pessoas que têm a sua atividade muito ligada às vezes ao meio rural, para conduzir, por exemplo, o trator, para pegar numa enxada, para fazer aqueles trabalhos mais pesados. Depois existe a prótese mioelétrica, que é uma prótese acionada bioeletricamente, em que são aquelas pessoas que ainda escrevem bastante, por exemplo, e gostam de ter uma prótese acionada eletricamente. Pronto, ok, tudo bem. Depois temos a prótese biónica, que é uma prótese ainda muito mais sofisticada, que hoje já é possível fazer muita coisa. Portanto, temos imensas pessoas que fazem vidas completamente normais, inclusive na rua, andam na rua e não se nota rigorosamente nada, porque eles estão protetizados e fazem vidas completamente normais, e depois, com o decorrer do tempo, eles vão se adaptando e conseguem perceber que realmente podem fazer uma vida realmente normal. Agora já há algum tempo que não acordo durante a noite, mas já cheguei a acordar com a perna aos saltos, pronto, espasmos, tenho muita vez dor nos dedos, sinto os dedos dobrados para baixo, pronto, temos essas dores fantasmas. Os nervos estão cá na mesma, não chegam lá abaixo, mas também, pronto, também mandam mensagens ao cérebro, não é? Para lá das tendências ancestrais que nos permitem comunicar com outros humanos, o tato tem outros usos. E para testar os vários usos do tato, acompanhe uma das mais antigas ilusões táteis, a ilusão de Aristóteles. Experimente. Cruze os dedos e toque num pequeno esférico. Pode até ser uma ervilha. Ao fim de algum tempo, o cérebro interpreta como se estivesse a tocar não em um, mas em dois esféricos. Este fenómeno chama-se disjunção perceptual. O cérebro entende dois objetos separados porque o toque é em dois dedos diferentes. Outra experiência simples para enganar o cérebro através do tato é utilizar um pente e um lápis. Pegue num em cada mão. Ao movimentar o lápis através dos dentes do pente num movimento horizontal e sucessivo, vai começar a sentir que os seus dedos se passam a mover na vertical. Isto acontece porque os dedos deixam de sentir o lápis e passam a sentir apenas os dentes do pente. Logo, a informação que chega ao cérebro é que os dedos estão a mover na vertical. O cérebro engana. Sem que nos sirva para enganar, hoje o tato é um mecanismo essencial de interação entre o homem e máquina. Os aparelhos de toque têm dominado o mercado e essa tendência, por ser tão natural, não vai desaparecer. Obviamente o que nós conseguimos através do toque é aproximar-nos num mundo virtual do mundo real.
Essencialmente o tato, em relação à tecnologia, tem sido explorado em várias vertentes. Por um lado, relacionado com a posição, com a forma e com o movimento, também com a temperatura, com as texturas e ainda com a vibração e a força. E toda esta exploração do toque tem sido alvo de trabalhos pioneiros, primeiro em investigação, mas depois entra no mercado, nomeadamente pelos jogos. E, portanto, os jogos têm sido o principal veículo, nomeadamente a sensação de força e de vibração. Hoje em dia, nos telemóveis, nós também temos vibração. E depois há uma enorme evolução, sobretudo nestes últimos 3, 4 anos, com o iPhone e o iPad e, portanto, e todos os smartphones e tablets, porque, basicamente, o que eles fizeram foi integrar o toque na interface de uma forma que nenhum outro dispositivo tinha feito até hoje. Estas aplicações tecnológicas continuam a ser desenvolvidas e a relação entre homem e máquina vai crescer ainda mais, para benefício do próprio ser humano. At FinTouch, we've developed a biomimetic sensor. It's a fingertip-like sensor able to detect the different types of touch that human fingers can. And we designed it. While we designed it, we explicitly tried to copy as many of the features that the human finger has. Like, I can actually give you a demonstration of the 3 different modalities of the BioTAC sensor. The modalities are the ability to detect the deformation as the sensor comes in contact with objects, the ability to detect micro vibrations as the sensor rubs on an object, and also the ability to detect if objects feel cold or warm, just like your finger has. So we're very interested in both robotic and prosthetic applications. The applications that require tactile sensing are ones that haven't been solved by the current generation of prosthetics and robotics. Não é fácil identificar objetos através do tato. Isso ficou demonstrado com uma pequena experiência. Em 4 caixas foram colocados 4 objetos diferentes, de modo a promover sensações estranhas ao tato. Uma caixa tinha marshmallows, outra tinha esponja, outra algodão e a última, minhocas. Nenhum dos testados conseguiu identificar as minhocas. Uma ainda arriscou. Isto é massa cozida, não? E nenhum acertou, embora tenham conseguido identificar o conteúdo das outras caixas. Ai, que nojo! Esta experiência demonstra que o tato ajuda a identificar substâncias que estejamos habituados a tocar. As outras, mesmo que sejam conhecidas ao olhar, não são fáceis de identificar pelo toque. Não sei. Os outros animais usam também o tato como uma ferramenta essencial na interação com o meio ambiente, uns mais do que outros, claro. O caracol depende muito do tato. Para isso, tem um órgão especialmente sensível, as antenas, que compensam a limitação nos outros sentidos e lhe transmitem as informações essenciais à sua vida. A estrela do mar não tem ouvidos e os seus olhos são muito primitivos, pelo que depende quase exclusivamente do tato para sobreviver. São os milhares de sensores que estão em cada extremidade que permitem à estrela do mar caminhar em busca de comida, sentindo o caminho enquanto o percorre. Sem dúvida que o sentido mais importante na estrela do mar é o tato, até porque não tem um sentido óbvio como a visão ou a audição. Este sentido é o que lhe permite ter a percepção do meio que a rodeia, que lhe permite deslocar-se, que lhes permite fixar ao substrato e até capturar alimento, por exemplo. São centenas de pés ambulacrários que lhes permite exatamente tatear o meio onde está. Estes pés ambulacrários, adicionalmente, têm células sensoriais, podem ser 70.000 num só milímetro quadrado, que lhes permite receber estímulos químicos, a luminosidade e também isso as faz reagir depois, exatamente usando o tato. Na formação do ser humano, o tato é o primeiro sentido que surge. É o que promove a interação com outros humanos, é o que nos protege de dor e de feridas. O tato é determinante para um ser humano viver em pleno, capaz de sentir e expressar toda a gama de emoções e sensações que existem. É, tanto como os outros,
essencial.